E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor, e bem-vindos a mais um... Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um café super dialético. É um café dialético, né? Bom, vamos lá. Você sabe que sexta-feira é uma delícia, né? Eu gravo na sexta-feira, mas vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira. E aí, lembra que eu fico pensando num tema, ou pode vir de acordo com as experiências da semana. Na verdade, essa semana aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa, inclusive muita coisa triste e também algumas tentativas de respostas. O debate que se fez, que eu mais vi durante essa semana, foi o debate sobre liberdade de expressão. Eu já quero deixar claro aqui, vou tomar meu café hoje, o café vai, né? O que eu queria falar para vocês hoje? Primeira coisa, esse canal, o canal Parabólica, não é um canal de vídeo resposta ou um canal que fica buscando assuntos na internet para poder fazer vídeo. Tanto é que eu poderia ter colocado no título desse vídeo o nome das pessoas que questionaram o conceito restrito de liberdade de expressão no Brasil. Calma, se você não está sabendo, eu explico. Até me surpreendi, eu estava fazendo live ontem com a Tati, de revisão de história, e teve gente no chat que não sabia do que aconteceu. Não tem importância, eu falo aqui para vocês. São dois pontos. O primeiro, o Monark é um youtuber, me surpreendeu também que muita gente não sabia quem era Monark quando eu falei sobre Monark, né? E esse café tá tão gostoso. Muita gente que não sabia quem era o Monark. Monark foi um youtuber, ele é um youtuber, que começou a carreira como youtuber, ele ganhou bastante dinheiro até na vida, por méritos, muito jovem, né, jogando jogos de videogame, jogando videogame lá no começo, nos primórdios de quando começou a se ter canais no YouTube. E ele chegou a ser, acho que o youtuber brasileiro de maior sucesso durante um período, jogando Minecraft. Eu sei quem é porque eu até me diverti, eu sou mais velho que ele. Eu acho que hoje ele deve estar com uns 30 anos, mas eu me divertia, porque eu sempre gostei de assistir gameplays, pessoas que falassem bem nos jogos. Hoje em dia eu acompanho canais de games, mas eu procuro acompanhar pessoas que sejam um pouco mais conscientes até, sabe? Porque você sabe que tem muito gamer, e aqui eu falo, que elege governo por conta de imposto de videogame, e só. Você, então ele é bom por causa de imposto. E a vida, né? O custo de vida. É só videogame? Não é. Enfim, mas eles defendem o ponto de vista deles. E o Monark, eu lembro que ele tinha um papo bom, ele, assim, como adolescente, na época que ele era adolescente, ele tinha uma leitura, como eu falo assim, ele fazia, né? Achava interessante. Só que ele foi crescendo. Hoje ele tem, acho que o podcast de maior sucesso, se não é o de maior sucesso, é o dos maiores sucessos, que é desse formato podcast que todo mundo copia, e ele também pegou influência de fora, copiando no bom sentido, tá? Então ele criou-se um podcast, que é o Flow. Eu não coloquei referência nenhuma em tag, em descrição, não pretendo fazer isso porque o objetivo do canal não é ganhar visualizações em cima desse tipo de coisa, comentando, porque tem muito canal que faz isso, eu não gosto de assistir, sabe? Mas assim, respeito quem assista, acho que tem muita gente boa que faz conteúdo assim. Não é o meu caso, assim, eu não gosto de assistir, mas eu sei que tem gente bacana que faz conteúdo assim. E assim, o sujeito lá peida, aí você faz vídeo, né? Já falei sobre isso aqui. I don't hate it, I just don't like it at all. And it's terrible. Todas as entrevistas que ele faz, ele não restringe, entrevista tudo, cachorro, papagaio, periquito, galinha, avestruz, gente, todo mundo. Só que, assim, ele é o cara da discordância, ele discorda de todo mundo, só que a questão é que o argumento é tirado do traseiro, assim, sabe? Pelo que a gente percebe. Entra em contradição, é uma roda, sabe? É um ciclo. Você sabe que na história não existe essa ideia de história circular. Mas ele fica batendo na mesma tecla. Às vezes, assim, dá murro em ponta de faca, ou às vezes mesmo falar com uma porta, por conta dos argumentos. E eu não sou melhor do que ninguém para falar isso, tá? Mas você precisa abrir a tua cabeça, você precisa entender. E a discussão que ele teve, na verdade já tem há um bom tempo, e se acalorou essa semana, até mesmo por causa das redes sociais dele, é definir que ele acredita que racismo é liberdade de expressão. E aí ele até te fez uma pergunta tão tosca, que ele falou assim, palavra mata? Mata, cara! Aí agora sou eu que tô respondendo. Já responderam, juristas chegaram, juristas assim mais da mídia, né? E tem um trabalho na mídia interessante, responderam a ele, até mesmo, se eu não me engano, pessoas do meio político responderam a ele.
no sentido de tentar mostrar para ele, ou tentar falar que um discurso de ódio, ele não se enquadra totalmente no que a gente entende como liberdade de expressão. Melhor dizendo, liberdade de expressão ela é restrita. A começar que no Brasil, a partir da Constituição de 88, é o acúmulo de leis que foram feitas até chegar a nossa de 88, depois tem leis também na década de 90, quando o racismo é considerado crime inafiançável. Eu estava até pesquisando, olhando, é sempre bom a gente olhar sobre isso, fazendo umas comparações, né, inclusive com a Constituição, a primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, sobre isso. Talvez ele tenha se apegado a esse ponto, que o racismo é considerado crime inafiançável e a injúria também está, né, acho que está tendo umas discussões aí para se enquadrar também no mesmo patamar do racismo. Aí os juristas podem falar melhor do que eu. Eu falo mais como professor de história mesmo, que o que é proibido, a questão jurídica pela Constituição de 88, de você, dentro de uma loja, ser dono de uma loja e proibir a entrada de pessoas negras, dentro de uma festa, se restringir. O xingamento, a ofensa racial, ela enquadra na questão da injúria. E aí está tendo essa discussão de colocar no mesmo ponto que o racismo, né, o racismo jurídico que a gente falou aí. Mas essa própria injúria, ela mata, porque se potencializa o discurso e dá motivação para pessoas agredirem, tanto a homofobia, o racismo. Vamos pensar, por exemplo, eu lembro quando eu era professor do cursinho, e eu tentava sempre conversar muito com os estudantes mais jovens, principalmente os de 14 anos que eram pré-cefétio, e na eleição do atual governo, quando ia ter, eu dei uma aula antes, né, e falei para eles assim, tinha muitos estudantes, inclusive gays, falei, só toma cuidado a partir de agora, sempre tem que tomar cuidado, porque agora a gente colocaram, né, a gente, porque enquanto Brasil, né, na presidência, um presidente que apoia qualquer tipo de discurso e faz um discurso de ódio. Isso pode dar arma, motivo para muita gente sair cometendo. E de fato eu lembro que na época que teve a eleição, teve muita gente. Vocês lembram que teve gente mostrando arma? Como assim, se pudesse fazer isso no Brasil? O pessoal foi investigado. Bobão de um moleque que foi votar, apertando as teclas com a arma. E a polícia foi na casa dele, isso no primeiro turno, né? E ele chorou, era de brinquedo. Não interessa, sabe? Então potencializa. Isso potencializa o discurso, o assassinato das pessoas negras no Brasil, de gays. Então, palavras matam, sabe? Liberdade de expressão, ela tem uma restrição. Ela precisa ter esse controle, sabe? Esse controle da lei. E aí eu falo uma coisa para vocês. A gente entra até em vários assuntos aqui sobre. Eu sei que deve ter gente aí que embaixo que discorda de mim, tudo bem. Se você fizer com educação, não tem importância nenhuma, né? Se xingar, perdeu. Você já perdeu, tá ligado? A lei, gente, as leis que a gente... Ao contrário, eu acho que eu já até devo ter falado isso, eu não sei se foi em Café Dialético ou se foi em algum vídeo. As leis, elas não servem só em sua totalidade para a gente segui-las. As leis, elas representam um conjunto, um acúmulo de um determinado grupo social. No caso da Constituição de 88, pelo próprio nome que ela diz, Constituição Cidadã, ela apresenta um acúmulo amplo no Brasil, inclusive com direitos às minorias. Ainda falta muita coisa a ser feita, que fique bem claro. Mas a gente deve questionar a Constituição, sim. A gente deve questionar se essa lei não representa, se você percebe que ela não representa não só você, mas um grupo social. Você deve questionar as leis. As leis não servem para ser seguidas, obedecidas, porque a gente não está no período do antigo regime. Agora, quando você está ferindo minorias e você quer que a lei dê o direito de você continuar ferindo, aí você está sendo criminoso. Você está cometendo um crime. O racismo, a injúria, é crime. Entenderam? Porque o pessoal fica muito falando, por exemplo, porque é bom nos Estados Unidos, né? Esse pessoal. Porque nos Estados Unidos a liberdade de expressão considera tudo. Tanto é que lembra do caso de Charlottesville. Nos Estados Unidos, a primeira emenda constitucional, ela define que o Estado não intervém no conceito de liberdade de expressão, pela primeira emenda constitucional. Porém, isso está tentando ser combatido pelos estados, pelas cortes estaduais, inclusive, isso tem sido discutido nos Estados Unidos, principalmente porque há um problema seríssimo de racismo. A gente viu o ano agora de 2020 e 2021, isso aí são alguns casos que aconteceram durante a pandemia, mas que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Então lá também tem essas discussões nas esferas estaduais para tentar modificar essa primeira emenda constitucional dos Estados Unidos. Então quer dizer que lá
Não é que lá tá tudo certo, lá é desse jeito e pro... Lá existe questionamento, é que a gente olha e fala assim, tá tudo pronto, tá tudo certo, você pega o negócio tudo pronto. Não, existe questionamento. Então a gente, sabe, precisa entender isso. É diferente a lei dos Estados Unidos em relação à liberdade de expressão, só que há questionamento e existem tentativas principalmente nos estados, né? Lembrando que os Estados Unidos é uma república federativa, no conceito do federalismo, né, dos Estados Unidos, assim como o Brasil, mas lá você tem um processo diferente. Lá você tem um grau diferente, na verdade. E aí, durante essa semana, não veio à tona essa semana, já na verdade acho que deve ter tido uma ou 2 semanas atrás, do jogador de vôlei, o Maurício Souza, que apertou 17, que tinha feito uma postagem no Instagram criticando o quadrinho da DC, do filho do Superman, pelo filho do Superman ser gay, e aí fez toda uma postagem, como é que você vai dizer pros seus filhos, né? Como é que seu filho vai ler o quadrinho e tal. Muitas pessoas questionaram, criticaram esse jogador, ele e aquele outro, o Wallace, né? Criticaram ele, porque o Wallace bateu palmas para a postagem do Maurício Souza. Ele acabou... Essa semana, foi esses dias aí, essa semana que eu tô gravando, uma semana na sexta-feira, vocês estão vendo na segunda-feira, ele foi demitido do Minas Tênis Clube, o clube ao qual ele jogava em Minas Gerais. Vamos contextualizar também, que eu acho que é interessante. Primeira coisa, o Minas Tênis Clube, para quem não é de Belo Horizonte e região, às vezes fala assim Minas Tênis Clube e acha que é um clube ou é um time como qualquer outro. O Minas Tênis Clube é super tradicional. E vocês sabem que Minas Gerais é talvez o estado mais tradicional ou tradicionalista do Brasil. A esfera religiosa em Minas é muito forte. O Minas Tênis Clube é um clube mesmo, formado e frequentado por uma elite mais podre que existe em Minas Gerais. Tá, desculpe se você é sócio e tal, espero que você não seja assim, mas em geral, é uma elite mais podre que existe em Minas Gerais. É uma coisa assim, só para dar um exemplo, a minha avó paterna, ela foi jogadora de vôlei. Isso, o Minas é antigo, tá? Sei lá, se é década de 40, 50, sei lá, ela foi jogadora de vôlei, levantadora do Minas Tênis Clube, profissional, e foi campeã brasileira, se eu não me engano, foi bicampeã brasileira pelo Minas. Quando eu já era criança, ela mostrava as fotos pra gente, dela jogando e tal. E ela tinha um orgulho, né, da elite mineira de Minas Tênis Clube. Ela tinha um orgulho mesmo, ela falava, enchia a boca pra falar da elite mineira e tal. Ela morreu pobre e endividada, tá? E aqui eu não tô rindo, não, mas assim, o orgulho dela acabou por água abaixo. E quando ela contava isso, ela já estava pobre e endividada. Agora, pertence a essa elite. Isso tem até um desdobramento. O Minas, a gente percebeu que o Minas não faria nada com o Maurício Souza por esse discurso, porque o Minas, basicamente, ele tá dentro desse discurso, certo? Ou pelo menos os sócios, a diretoria, é uma elite muito podre em Minas Gerais. E após pressão de patrocinadores, ele acabou sendo demitido. Tem muito atleta legal que joga no Minas, sabe? Não tô falando dos atletas, não tô falando de gente que frequenta, que torce, vai no ginásio do Minas, torcer pro Minas. Eu já fui no ginásio do Minas torcer pro Minas, mas eu tô falando da questão do sócio, porque sócio é outra coisa, paga-se muito caro, é uma elite mineira. Eu até tava vendo outros atletas que foram do Minas, ou que são do Minas, inclusive, apoiando a atitude do Minas. E aí ele foi demitido, né? E depois vem a notícia de que o Renan, né, o técnico da seleção, também definiu que não vai mais convocar. Enquanto o Renan for técnico, não convoca. Esse discurso dele mata. Esse discurso homofóbico dele mata a gente, mata pessoas. E aí ele fez um vídeo. É engraçado porque homofóbico e racista, quando faz e vê que deu ruim, depois eles sempre fazem um vídeo que não é se retratando, já perceberam isso? Eles não se retratam, eles justificam. Eles fazem um vídeo que se eles pedem desculpa, a desculpa é muito rasa. É uma desculpa, mas eles nem estão pensando na desculpa. Você se retratar ou você pedir desculpa significa que você está passando por uma autocrítica, você está vendo o que você fez e percebendo o quanto que você errou. Ali não, ele tentou justificar. Tem vários casos aí que justifica na internet. Você lembra daquele menino lá que foi racista pra caramba na Copa? Júlio Cossiello. Aí ele fez um vídeo, ele pediu desculpa, mas ele mais justificou, eu não sabia, não sei das coisas. Vocês lembram do Big Brother, o Rodolfo, quando falou do cabelo do João?
Toda hora, mas foi uma brincadeira. É sempre nessa, foi uma brincadeira. No caso do jogador de vôlei, ele falou assim, que na verdade a culpa não foi do Minas, dele ser demitido, que foi da turma da lacração que pressionou os patrocinadores. Bom, os patrocinadores sim fizeram uma pressão, o Minas possivelmente não o demitiria, tanto é que o Minas lançou uma nota só falando assim, ele está demitido. Eu não vi nenhuma nota assim, sabe, um texto mesmo de fato, falando que o Minas não aceita esse tipo de coisa e tal. Deve ter tido, eu que não vi mesmo. E aí ele se orgulhou, né? Ele falou assim que ele tinha 200 mil seguidores ou alguma coisa assim nas redes, agora ele tem 600 mil. Porque são mais 600 mil, então ele ganhou então 400 mil homofóbicos de seguidores, se for o caso. Poderia, já que ele está desempregado, ele poderia, cada um desses 600 mil, dar R$1, comprar uma caixa de giz e um barbante, montar uma quadra na rua da casa dele e erguer uma rede de barbante para ele poder jogar. E ele foi irônico pra caramba, ele ainda continua se defendendo e tal. A questão é que esse discurso mata. Não é liberdade de expressão, sabe? Ou se essa liberdade precisa ser restrita de fato. E ele se orgulhou, e a gente vê isso em vários racistas, em vários homofóbicos, que tem orgulho de falar, bate no peito e tem orgulho de falar, não se identifica como homofóbico, não fala o conceito de homofóbico. E aí que tá, a pergunta que a gente até hoje tenta responder na nossa sociedade, na humanidade, é o que isso afeta as outras pessoas terem sentimentos, desejos diferentes de você? O que isso afeta? Porque eu vou colocar a Bíblia no meio. Deve ter gente que coloca. Claro, lógico que tem. Já vi vídeo meu aqui, quando a gente às vezes fala de história, alguém chega aí com a Bíblia. Não sei se vocês perceberam que quando eu tomo café que o negócio tá ficando meio... O pessoal coloca a Bíblia no meio, eu respeito as religiões e tal, mas não é o caso de colocar a Bíblia no meio. Porque Jesus lá há 2000 e tantos anos, não sei das quantas, há 2000 e tantos anos, você falou alguma coisa, gente? A gente tá numa sociedade diferente. Porque a palavra de Jesus... eu respeito a crença, respeito sua religião, mas não é assim que funciona. Tem gente morrendo. Esse discurso mata. Palavra é arma. Palavra é arma. O que eu falei aqui, eu não inventei a roda nenhuma, né? Eu só trouxe aí o que eu tô pensando durante a semana. O que mais me lamenta é a ironia pós-episódio. É a ironia e o orgulho de falar que ganhou seguidores. E o que mais também me deixa boquiaberto é o questionamento de que racismo se enquadra na liberdade de expressão ampla e irrestrita, tem que ser assim, sabe? Como se a gente não olhasse para a nossa sociedade e não visse que esses discursos matam, eles potencializam. Inclusive na concepção aí do monarca, tenho certeza que se eu perguntar para ele, não quer dizer que Hitler só tinha uma opinião, ele vai falar Aí é difícil, né? Aí a gente termina o nosso café. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando, esse vídeo não foi um vídeo resposta, não quero marcar ninguém, não quero falar sobre ninguém, assim, tanto não vou colocar em título, em tag, em descrição, nada. É uma discussão que veio essa semana e a gente precisa deixar isso tudo muito claro. Qual que é o problema? Você que está assistindo esse vídeo, de repente você é homofóbico. Mas eu não sou homofóbico, eu só não gosto de gay, então você é homofóbico. Pronto. Você que está assistindo esse vídeo, qual que é o problema das pessoas serem diferentes de você? Amo vocês e é de todo o coração. Só uma coisa. Toda forma de amor é possível. Beijo.